Bom, gente, essa aula de hoje ela é direcionada para a turma de segunda série e terceira série do ensino médio, né? É aula de física, a gente vai estudar espelhos planos, tá certo? Então, o que caracteriza um espelho plano? É que ele tem a propriedade de refletir toda a luz, tem uma reflexão regular em toda a luz que chega na sua superfície, tá certo? Isso que caracteriza o espelho plano, certo? Nessa formação de imagem que ele está apresentando aqui, tem como a gente ver algumas propriedades do espelho plano, certo? O espelho plano ele tem a propriedade que o objeto e a imagem são simétricas em relação ao espelho. Olha só, o objeto está aqui. Quando forma aqui a imagem, quando eu digo que é simétrico, a distância do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem, certo? A imagem apresenta a forma oposta do objeto. O que é a forma oposta do objeto? É quando, um exemplo, você levantou, aqui está na frente do espelho, levantou a mão direita. A imagem levanta a mão esquerda, tá certo? Essa é outra propriedade. O objeto e a imagem são de naturezas opostas. A imagem é virtual. Como é que é isso? Olha só, o objeto está aqui na frente do espelho. Essa imagem ela se forma dentro do espelho. Então nós chamamos ela de imagem virtual. Olha só, a gente sabe que tudo que a gente consegue ver é a luz que bate no objeto e reflete para os nossos olhos. Então a luz bate nesse objeto, reflete, bate no espelho e reflete nos nossos olhos. A luz bate no objeto, reflete, bate no espelho, reflete nos nossos olhos. O prolongamento desses feixes de luz, tá certo? Que está refletindo do espelho até os nossos olhos, o prolongamento dele forma a imagem dentro do espelho. A imagem e o objeto apresentam tamanhos iguais. E essa imagem aqui, e essa imagem que é formada, ela tem as mesmas dimensões que do objeto, ela tem o mesmo tamanho, ok? Então vamos lá. O campo de visão do espelho. Qual é o campo de visão que o espelho pode nos dar? Tá certo? Olha só, no campo de visão, se eu quero saber qual é o campo de visão do espelho, eu tenho que pegar o espelho, se tem um observador desse lado, eu passo umas retas nas extremidades do espelho, saindo do olho do observador. Então, se eu passar uma reta nessa extremidade do espelho plano, nessa outra extremidade, tá certo? Então, essa região aqui, que está rachurada, é a região que a pessoa vai conseguir ver a imagem. Fora disso aqui, não tem campo de visão. A pessoa não consegue ver, ok? Aqui, agora a gente vai ver qual é a altura que a gente tem que colocar esse espelho para a gente ver o nosso corpo inteiro. Olha só, a que altura do chão deve estar o espelho para se ver o corpo inteiro no espelho. Se eu colocar ele no chão, não vejo. Então, qual é a altura que eu coloco ele? Olha só, a altura que eu coloco ele, se a gente analisar aqui, ó, tem um espelho aqui, tem aqui o espelho, certo? Tá aqui é o espelho. Então, a pessoa para se ver lá dentro, o que é que vai ter que fazer? A luz tem que bater no pé dessa pessoa, refletir, como a gente viu ali, e voltar novamente até aqui, até o olho da pessoa. É isso? Então, se a gente faz isso, quando a luz bate aqui e volta, que a gente prolonga esse raio que foi refletido do espelho até o pé aqui, formou a imagem daqui. Então, note que ele formou um grande triângulo. E a gente olhando aqui agora, a altura que está aqui do chão até o espelho, né? A distância até a imagem, e se a gente fechar aqui também forma um triângulo. A gente pode fazer uma relação entre esses dois triângulos, o triângulo maior e o triângulo menor. Uma proporção, olha só, se eu colocar que essa distância
do objeto até a imagem, que é a parte aqui, ó. É 2 vezes a distância do objeto até o espelho, né, que elas são iguais, que está para a altura da pessoa. Está para a altura da pessoa, certo? É igual, nesse outro triângulo menor, a distância do espelho até a imagem também está para a altura desse triângulo aqui, ó, que é justamente a altura. Então, se a gente resolver isso aqui, ó, como é que a gente resolve isso? A gente faz essa multiplicação, produto do meio, produto do extremo. Olha só, altura menor vezes 2 vezes a distância, certo? Vai ser igual a altura maior vezes a distância, uma das distâncias do espelho até a imagem, certo? Que fica assim. Então, separando a altura que a gente quer, que é a altura menor, que é a altura que o espelho tem que ficar, vai ser igual ao quê? A altura da pessoa vezes a distância, dividido por 2 vezes a distância maior. Então, a altura desse espelho vai ser igual a quê? A altura da pessoa, nesse caso aqui, dividido por 2. Então, é a metade da altura da pessoa que esse espelho tem que estar. Ok? Agora, para a gente saber o tamanho do espelho. Saber qual é o tamanho do espelho que a gente tem que ter para ver o corpo inteiro. Que a gente faz a mesma relação. Ó, se eu quero ver se eu quero ver o corpo inteiro, olha só. Se eu quero ver o corpo inteiro, como é que eu vou fazer? A mesma relação, ó. Se a gente está aqui, tem um espelho que está aqui, se o espelho está aqui, ó, aqui está o espelho, certo? Qual é o tamanho desse espelho para a gente ver? Formou um grande triângulo e um triângulo menor. A gente faz a mesma situação. Agora, levando em consideração que a altura aqui é da altura do olho da pessoa, tá certo? Então, como é que vai ser? Vai ser o triângulo pequeno. Vai ser essa distância, certo? Dividido pela altura. Vai ser igual 2 vezes a distância, que agora é a soma disso daqui, dividido por essa altura. Resolvendo a expressão novamente, produto meio, produto extremo, dá o quê? A distância menor vezes a altura até o olho vai ser igual a 2 vezes a distância menor vezes o tamanho do espelho que a gente quer. Certo? Então, se a gente quer saber o tamanho do espelho, que é x, então só tirar aqui, passar para o outro lado dividindo, cortar distância menor com distância menor, a gente vai ver que é a altura maior, que é a altura até o olho, dividido por 2. Essa altura é o tamanho do espelho. Beleza? Vamos lá para frente um pouquinho. Agora, se a gente rotacionar esse espelho. Se o espelho estiver aqui, estiver formando a imagem, se eu rotacionar esse espelho, o que é que vai acontecer em um determinado ângulo? O que é que vai acontecer? Olha só, a rotação do espelho. Se um objeto é colocado diante de um espelho plano e este espelho sofreu uma rotação de um ângulo alfa, entendeu? Então, essa imagem ela vai também rotacionar 2 vezes esse ângulo, entendeu? A imagem irá girar o dobro que gira o espelho. Se o espelho girou alfa, a imagem vai girar 2 alfa. Beleza? Então, mas aí. Então, com isso aí agora, tá certo? A gente vê que se eu girar um espelho, a sua imagem também vai girar, certo? Então, se a gente agora fizer associação de espelho, se eu fizer associação de espelho, a gente vai ter como ver qual é a quantidade de imagem que ela vai formar, tá certo? Então, para fazer associação de espelho,
vai ter N imagens, tá certo? Então, N se representa a quantidade de imagem. Então, eu pego o ângulo de 360 graus e divido pelo ângulo formado entre os espelhos. Se eu colocar esses ângulos associados formando um ângulo de 90 graus, aqui eu vou substituir por 90, tá certo? 360 dividido por 90 menos 1. Eu vou encontrar a quantidade de imagem, né? 360 dividido por 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, um ângulo de 90 graus, ele forma 3 imagens, tá certo? E assim, sucessivamente. Se eu colocar aqui um ângulo muito pequeno, tendendo a zero, vai dar infinitas imagens, vai tender a infinitas imagens, ok? Então, eu vou deixar com vocês agora o exercício do livro, tá certo? Para vocês resolverem. Página 257, exercício 2 e 3. Página 258, exercícios 6, 7, 9 e 11. Até mais!